Olá a todos, bem-vindos ao Soul Alchemy. No vídeo de hoje trazemos as previsões para o signo de Carneiro para o mês de julho, para aqueles que têm Sol, Lua ou Ascendente em Carneiro. Se querem saber como vai ser este mês, é só continuar com o vídeo. Vamos então fazer a tiragem para o mês de julho para os nativos do signo de Carneiro, Sol, Lua e Ascendente. Já sabem que se por acaso tiverem dúvidas relativamente ao signo do vosso ascendente, eu vos vou deixar aqui em cima um vídeo onde ensino a fazer um mapa astrológico gratuitamente, ok? E onde podem imediatamente tirar as vossas dúvidas, porque também mostro como fazer, acerca do signo do vosso ascendente e do signo da vossa lua, ok? Se estão no canal pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Se já estão de volta, pois bem-vindos novamente. Se quiserem receber notificação de quando há vídeo novo no canal, é só subscrever se ainda não tiverem feito e carregar no sininho para receber as notificações. Podem seguir-nos também pelo Instagram ou pelo Facebook. Vamos então, sem mais demoras, à tiragem para Carneiro para o mês de julho. Começamos com a carta do carro, como energia do mês, como obstáculo do mês, portanto, desafio do mês, temos a carta da roda da fortuna. Depois temos a papisa, o diabo, o ermita, o papa e o mundo. Estes são então os arcanos maiores que temos para este mês. Vou então pegar nos arcanos menores e vamos ver o que é que eles têm para juntar a esta tiragem. Vamos ver então. A ermita já dei a passear. Então, que temos para o mês de julho para os nativos de Carneiro, Sol, Lua e Ascendente. Então, com a energia do mês temos a carta da Rainha de Espadas. Com o desafio do mês temos a carta do Rei de Espadas. 10 de copas, 9 de espadas, 8 de espadas, 3 de copas, 6 de espadas. Ok, temos aqui muita energia de pensamento. Temos 2, 3, 4, 5 cartas de espadas. São muitas cartas de espadas. Vocês têm... Carneiro está com a mente ao rubro. Ok, para este mês de julho. Vamos então olhar para as cartas e ver o que é que elas têm para nos dizer para este mês, para o signo de Carneiro. Começamos com a energia do mês, que é a carta do carro, e vem com uma rainha de espadas. Ora, a carta do carro é uma carta que normalmente fala de saber ter muita disciplina, saber ter disciplina e também saber tomar... saber organizar as coisas. Eu costumo ver a carta do carro como a carta das listas, ou seja, eu quero ir do ponto A para o ponto B, eu tenho que fazer um plano para lá chegar, correto? Eu tenho que organizar as coisas de maneira a que eu consiga ir do ponto A para o ponto B. Eu tenho que ver todos os passos. Portanto, se imaginemos que isto é uma viagem, eu, a partir do momento em que escolhi o destino para onde quero ir, eu primeiro tenho que ver como é que eu chego lá. Portanto, antes de mais tenho que ver se tenho dinheiro para lá chegar, depois tenho que ver como é que chego lá, se de avião, de carro, de autocarro, do que seja, tenho que arranjar sítio para dormir, tenho que decidir o que é que quero ver e tenho que decidir o que é que quero fazer. Pronto. Isto é um exemplo. Então a carta do carro é justamente isto. É a lista que me diz quais é que são os pontos que eu tenho que verificar,
que é que eu tenho que fazer e em que ordem para chegar ao ponto que eu quero. É a carta das listas, é a carta dos prós e dos contras, é a carta das orientações. Porquê? Porque se notarem na carta do carro, normalmente há 2 cavalos, cada um a puxar para o seu lado. E se nós não pusermos os 2 cavalos a trabalhar em conjunto, parte-se a carroça e não se chega a lado nenhum. Então é exatamente essa a ideia. É pôr a nossa força de vontade, a nossa energia de acordo com aquilo que são os nossos objetivos. Pôr as coisas a funcionar em consonância, ok? E tomar as orientações para chegar aonde queremos. Portanto, esta é uma carta de movimento, é uma carta rápida, é uma carta que normalmente traz sucesso, normalmente traz também boas notícias, é uma carta muito positiva. É uma carta na qual a nossa alma conduz o nosso caminho de forma a levar-nos justamente para onde temos que ir na nossa vida. Portanto, é uma carta espetacular. Esta é a energia deste mês. É justamente de usar a nossa força de vontade para trabalharmos junto com a nossa alma para chegarmos aonde temos que chegar neste mês. Isto vem com a Rainha de Espadas, o que é excelente, porque a Rainha de Espadas representa uma argúcia mental tremenda, representa uma capacidade imensa de processar informação, representa também uma excelente capacidade de decisão, e a Rainha de Espadas nesse aspecto vem auxiliar a carta do carro, portanto vem dizer efetivamente que estamos com uma mente desperta, arguta, talvez um pouco fria, porque efetivamente se eu tenho que decidir se vou ao ponto A ou ao ponto B e como é que lá vou chegar, obviamente eu vou ter que fazer alguns cortes pelo caminho, ou seja, há coisas que não vão dar para eu fazer. Então, por vezes aqui a Rainha de Espadas pode ser um pouco fria, ou seja, o lado emocional destas decisões pode ficar um pouco aquém, mas, no entanto, a capacidade mental para as tomar, para as fazer e as levar a cabo está toda cá. Portanto, já daqui temos uma excelente energia para o mês. Mas temos como desafio do mês a carta da Roda da Fortuna e a carta do Rei de Espadas. Ora, a carta da Roda da Fortuna costuma ser uma carta muito positiva, se bem que eu pessoalmente vejo-a como uma carta neutra. Porquê? Porque a Roda da Fortuna é uma carta que diz: como está não fica, como fica não sei. É a carta imprevisível do baralho de tarot. Eu não sei qual vai ser o resultado disto, eu não faço santa ideia do que é que vai acontecer a partir daqui, eu só sei que as coisas vão mudar, ok? À partida, com a Roda da Fortuna, muda para melhor, ok? Justamente está aí o nome, Roda da Fortuna. À partida muda para melhor, mas se eu não souber aproveitar aquilo que esta roda traz, pode ser uma mudança um bocado complicada e um bocado atribulada. Portanto, justamente aqui é preciso ter isso em linha de conta. Portanto, a Roda da Fortuna normalmente costuma ser uma carta bastante positiva, mas efetivamente tem que se levar em linha de conta o facto de que tem que saber aproveitar a oportunidade que nos é dada. E neste caso está justamente como desafio do mês. Eu diria até justamente que a carta da Roda da Fortuna, por ser desafio do mês, vem-me dizer que é possível que estejamos a passar por momentos de mudanças, de alterações na nossa vida, algo que é perfeitamente compreensível também com a carta do carro, não é? Visto que a carta do carro também não é uma carta estática, é uma carta que também fala de movimento e, como tal, também de ações que podem levar a mudanças. Então, aqui é possível que nós não saibamos muito bem lidar com aquilo que está a mudar à nossa volta. Nós queremos efetivamente chegar a algum lado com esta carta do carro. Nós queremos pôr os nossos projetos em marcha, mas algo tem que mudar para isso e nós podemos não lidar muito bem com essas mudanças e com aquilo que é necessário, ok? A carta do Rei de Espadas é uma carta que também vem falar de autoridade, vem falar de sabedoria, vem falar de possivelmente pessoas que estão acima de nós ou situações legais, ok? A carta do Rei de Espadas fala sempre ou de pessoas normalmente mais velhas ou mais graduadas do que nós, portanto estão numa posição de chefia ou mais velhas dentro da família ou o que seja, ou então pode falar efetivamente de situações de justiça, papeladas, etc. Portanto, pode ser também um especialista em algum caso, e neste caso eu diria que há mudanças a ocorrer,
Pode ser que algumas dessas mudanças envolvam ou papeladas ou intervenção de pessoas que estão acima do nosso ranking pessoal, não é? Em termos ou de responsabilidade ou de hierarquia familiar ou do que seja, e que nos pode ser um pouco difícil lidar com essas pessoas, porque mais uma vez a carta de espadas é muito mental, então apesar de ser uma pessoa ou uma situação à partida vista como justa, não quer dizer que haja da parte, seja da pessoa, seja da situação, seja do que for, assim, grande empatia, ok? Pelas nossas situações e pelo processo pelo qual estamos a passar. Portanto, há aqui um aviso justamente para ter cuidado com estas circunstâncias. Portanto, dificuldade de adaptação a transformações ou mudanças essas que precisam de um aval de um especialista ou de um superior ou de alguém mais velho na nossa família, ou que podem estar a ser provocadas justamente por esses agentes e que nos é difícil de aceitar. Vamos ver então como temos a energia do amor este mês para Carneiro. Então, com a energia do amor temos a Papisa, que vem com um 10 de copas. Ora, a carta da Papisa é uma carta altamente profunda, justamente porque é uma carta que fala de segredos, fala de submundo, fala do mais interior de nós, onde estão os nossos medos, os nossos desejos, os nossos traumas e também aquele conhecimento ancestral que nós nem sempre sabíamos que tínhamos. E isso tudo conseguimos encontrar dentro do âmbito da carta da Papisa. Por isso é que ela tem aqui este pergaminho, e normalmente é representada com um livro. Há conhecimento na Papisa, muito mais conhecimento do que aquele que nós conseguimos aceder de forma imediata e de forma consciente. Mas ele está lá, ok? A carta da Papisa, então, em termos amorosos, e isto vindo com um 10 de copas, que é uma carta que normalmente fala de objetivos realizados, desejos cumpridos, paz e sossego, não é? Portanto, a carta de copas é uma carta normalmente muito positiva, é uma carta que pura e simplesmente fala de felicidade em casa, de amizade, de conseguir aquilo que uma pessoa deseja. Portanto, pode dar-se aqui o caso, justamente em termos de relações amorosas, para quem está num relacionamento, pode dar-se aqui o caso de, ao ir ao mais profundo de si, conseguir aprofundar esse mesmo relacionamento, ou através de algum tipo de terapia, ou de conversa, ou do que seja, aprofundar esse mesmo relacionamento e ele tornar-se ainda mais feliz, ok? Para quem não está num relacionamento, eu diria que é um momento de fazer algum tipo de terapia de cura, intervenção a esse respeito, trabalhar a noção de trauma, ou dor, ou mágoa, ou o que seja, que tenham associado a relacionamentos, qualquer tipo de trauma, dor ou mágoa, ok? Pode ser traumas de valor pessoal, portanto a questão de eu não sou o suficiente, não valho o suficiente para ter um bom relacionamento, traumas familiares que possam influenciar os relacionamentos, o que seja. É sempre uma boa altura para trabalhar isso, para conseguir uma paz interior e uma plenitude que depois vos irá permitir receber alguém na vossa vida. Mas neste momento, para quem ainda está sozinho, não é de todo um mês no qual se devam focar em procurar alguém fora. Devem sim procurar focar-se em vocês próprios e naquilo que têm dentro, na vossa intuição, no vosso lado emocional, porque a Papisa também fala um bocado disso, desse lado emocional, desse lado intuitivo, interno, oculto, que possa estar a precisar aqui de algum auxílio, de alguma ajuda, ok? Portanto, para quem tem relacionamentos, à partida mantém, pode haver aqui a necessidade de uma ou outra conversa mais franca, mais aberta, em que se exponham mais aquilo que vocês sentem à outra pessoa, acerca das mais variadas questões que possam estar a ocorrer, para depois haver sim um momento de pacificação total, tanto como para quem está sozinho. Pode haver aqui a necessidade de algum tipo de terapia para poder trabalhar essas noções e poderem chegar a um ponto de plenitude que vos prepare para receber um novo relacionamento na vossa vida. Vamos ver então em termos de dinheiro, como é que estamos. Em termos de dinheiro temos a carta do Diabo e temos o 9 de espadas.
Ora bem, a carta do diabo é uma carta que é mais positiva do que aquilo que se pensa e na questão de dinheiro é uma carta muito boa, justamente porque é uma carta altamente magnética. Isto é uma carta que tem um poder atrativo muito forte. Agora a questão aqui depende de como vocês estão a viver a vossa ligação com o dinheiro. Ou seja, se vocês estão numa posição em que estão dependentes do dinheiro, e hoje em dia quem é que não está, né? Mas pronto, o que eu quero dizer é, se estão numa posição em que estão a correr atrás do dinheiro, em que estão constantemente a pensar, ai meu Deus vai-me faltar, ai meu Deus não tenho que chegar, como é que eu vou fazer para esticar o dinheiro até ao fim do mês, etc, etc, etc. Estão numa posição um bocado mais aflita, ok? Em que se chega ao fim do mês com a conta já para lá do vermelho, que ele já vai mais para o roxo que outra coisa. É um mês em que essas preocupações vão comer um bocado a cabeça e vão fazer com que o dinheiro seja o vosso senhor. Porque a carta do 9 de espadas é uma carta que fala de preocupações, de ansiedade, de tribulações, de suspeitas, de dúvidas, de emprenhar um bocado pelos ouvidos, de qualquer medo, qualquer receio, qualquer coisa pela qual vocês possam estar a passar, pode tornar-se complicada para vocês, pode tornar-se chata, e pode ser fruto de umas quantas noites muito, muito, muito mal dormidas, ok? E aí o dinheiro é o vosso diabo, o dinheiro é o vosso senhor e vocês são controlados por ele e podem inclusive tomar algumas decisões em termos financeiros que podem não ser de todas mais aconselháveis ou as mais desejáveis, ok? Agora, se estivermos a falar de uma posição em que eu estou confortável o suficiente para chegar ao fim do mês e não sentir que tive a passar necessidades ou que tive falta de dinheiro, aí são vocês aqueles que controlam o dinheiro, ou seja, são vocês este diabo. Se repararem aqui na imagem desta carta, ela até é muito ilustrativa porque o diabo é quase como que um titreiro do ser que está aqui em baixo, ok? E então a ideia é um bocado essa. A carta do diabo é uma carta que fala do resgate do nosso poder pessoal, ou seja, ou eu controlo ou eu sou controlado. Ou eu chego à minha hora de sair e vou-me embora e o patrão põe 3 kg de trabalho em cima da mesa e eu digo, amanhã de manhã eu trato disso e agora é hora de sair e estar com a minha família. Ou então eu começo a sair um dia às 6, outro dia às 7, outro dia às 8, outro dia às 9 e algum dia quase durmo no trabalho. E aí eu estou a ser manipulado e eu estou a ser controlado. Eu abdiquei do meu poder pessoal em prol de algo. Ou posso dar também o exemplo das pessoas que são viciadas em jogo, por exemplo. Quando passam à frente de um casino, elas perdem o seu poder pessoal em favor do casino, em favor do jogo, que é isso que as faz tomar atitudes menos próprias. Se estivermos a falar de uma pessoa bem resolvida, nada disso lhe tira o sono, nada disso lhe cria grandes conflitos. Por exemplo, uma pessoa que já ultrapassou uma dependência e passa ao pé daquilo que causa dependência, portanto, pegando um exemplo, passa ao pé de um casino e diz, ok, não, eu não vou jogar. E aí a pessoa reganhou o seu poder pessoal, recuperou esse seu poder pessoal, ok? Então a carta do diabo fala disso, fala de ganhar o meu poder pessoal. Quem é que controla e quem é que é controlado? Quem é que manipula, quem é que é manipulado e como tal, quem é que é a parte forte do ímã aqui, a parte forte do magneto. Essa é a ideia. Portanto, se estiverem numa posição financeira mais difícil, vai ser complicado. Se estão numa posição financeira em que têm algum descanso, ok? Este é o mês de serem vocês a controlar aquilo que fazem com o vosso dinheiro. São vocês os donos e senhores desta circunstância e é-vos pedido que vocês resgatem o vosso poder pessoal sobre o dinheiro, sobre a energia que é o dinheiro, ok? Apesar de terem preocupações, apesar de vos dizerem A, B e C, são vocês os senhores e controladores desta energia que é o dinheiro. Outra coisa, aqui, se estiverem a pensar a fazer investimentos, se estiverem a pensar a subscrever ações, o que quer que seja, com esta carta do 9 de espadas, leiam bem as letrinhas miúdas do contrato para ter a certeza se estão a embarcar em algo que tenha um retorno devido para aquilo que vocês querem. Se não é um investimento de risco que pode não ser tão vantajoso quanto aquilo que vocês estão à espera, ok? Mas, à partida, é um mês bastante positivo para quem tem
para quem tem a capacidade de ganhar o seu poder sobre o dinheiro, é um mês bastante positivo. Ou seja, mesmo que eu esteja numa posição precária, estou a tentar esticar o dinheiro até ao fim do mês. Se eu começar a ver as coisas no ponto de vista de, ok, sou eu que decido como é que vou gerir isto, sou eu que decido o que é que faço com este dinheiro e sou eu também que sou o agente responsável por lidar com isto, evitem de se estar a preocupar tanto com a tal questão do ai meu Deus que vai bater o fim do mês e não tenho. Preocupem-se mais, ou não digo preocupem-se, foquem-se mais na questão de ok, eu não vou cair em situações consumistas, em situações precárias, eu vou lidar com este dinheiro e vou ser eu que vou geri-lo, não vou ser escravo daquilo que o dinheiro supostamente me pode trazer. Okay? Estão a perceber o que eu quero dizer? Por exemplo, compras emocionais. Estou lá e sinto-me tão mal, vou ali comprar uns sapatinhos, ou vou ali comprar fast food, ou o que seja. Serem vocês a terem o controle sobre o vosso dinheiro. Ok? O dinheiro consegue controlar-nos através daquilo que nos proporciona. E por vezes, quando nós percebemos que na realidade aquilo não preenche nada, somente enche o buraquinho emocional durante um bocadinho e no final não faz nada, consegue-se ganhar um controle tremendo sobre a situação e sobre as nossas finanças. Vamos ver então em termos de saúde como é que estamos. Em termos de saúde, Carneiro tem o Ermita e o 8 de espadas. Ora bem, a carta do Ermita é uma carta que, por norma, vai falar muito de uma energia mais associada à idade, mais associada tanto dores de ossos, problemas na coluna, problemas nas dorsais, nas cervicais, rigidez, ok? Como o 8 de espadas, a carta do 8 de espadas é uma carta que normalmente fala de uma pessoa estar presa numa certa situação, tem uma falta de confiança e sente-se presa a si, é mais a pessoa aprender-se a si própria do que na realidade sentir-se presa, sente-se restringida. Portanto, aqui mentalmente, eu diria, portanto, mais uma vez, que isto é uma carta mental, eu diria que em termos de saúde vocês podem sentir algumas questões em termos articulares ou relativamente aos vossos ossos, etc. Alguma rigidez, alguma coisa assim do estilo. E depois, à conta disso, vocês limitam-se mais do que aquilo que seria desejável, do género, não vou ir ao ginásio ou fazer exercício ou o que quer que seja porque dói-me isto ou aquilo. Não é que a dor não seja real, mas muitas das vezes é pior ficar parado do que efetivamente tentar fazer alguma coisa a respeito, a não ser que obviamente sejam dadas ordens médicas de repouso para uma certa situação. Às vezes é melhor mesmo a pessoa mexer-se. E aqui, aquilo que esta carta mostra é que pode haver alguma pequena situação relativamente aos ossos, às articulações, que depois é usada como uma forma da pessoa se aprisionar um pouco mais, se limitar um pouco mais. Estão a perceber o que quer dizer? Então é um mês em que efetivamente a ideia é perceberem que estas limitações que vocês impõem a vocês próprios porque vos dói isto, ou porque vos dói aquilo, ou porque sentem uma rigidez assim ou uma rigidez assado, essas limitações são mais vossas do que uma verdadeira necessidade do vosso corpo. Compreendem aquilo que eu quero dizer? É mais do eu até consigo fazer, mas eu não vou tentar sequer para não arriscar qualquer coisa, do que deixa lá experimentar e depois dói demais e não consigo. Ok? Percebem a diferença? A ideia é essa. Portanto, a vossa mente condiciona-vos mais do que o vosso corpo neste momento. Portanto, cuidado e muita atenção aos vossos pensamentos e à maneira como vocês se veem vocês mesmos e às crenças mentais que podem criar relativamente à vossa saúde. Okay? Vamos ver em termos de trabalho para Carneiro. Em termos de trabalho temos a carta do Papa, ou a Fé, neste baralho, com o 3 de copas. Ora bem, alegria, festa, maravilha no trabalho, pode inclusive dar-se o caso de irem de férias, ok?
A carta do Papa é uma carta estável, é uma carta que não vai daqui para lado nenhum, é uma carta lenta, portanto, para quem tem trabalho, eu diria que mantém, e provavelmente até aqui com ajuda da parte do divino, não é? Porque a carta do Papa fala da reconexão com o nosso lado divino, e também fala, portanto, fala de superiores, também fala, portanto, de especialistas, fala de autoridades máximas. Portanto, eu diria que é um mês positivo para quem tem trabalho e que podem, inclusive, ser bem vistos pelos vossos chefes ou patrões e podem também, inclusive, ter algumas inspirações diferentes, assim, quase que uma inspiração divina, em como atuar no vosso local de trabalho. Pode dar-se aqui o caso, efetivamente, com a carta do 3 de copas, de estarem numa posição estável no trabalho e poderem ir de férias descansados e poderem descansar e aproveitar para se reconectarem convosco próprios e com aquilo que vocês gostariam de ser na vossa realidade no trabalho, para depois recarregar baterias e verdadeiramente tentar sê-lo na próxima época laboral. Se não têm trabalho, eu diria que efetivamente, à partida, encontrar, só pedindo ajuda, virem-se para os guias, virem-se para os anjos da guarda, peçam orientação lá acima de onde é que devem encontrar, de deixar o currículo, onde é que devem procurar, ok? Que eles lá de cima, o vosso superior e os vossos anjos estão sempre dispostos a dar uma ajudinha e a coisa há de correr bem, mas é uma carta lenta, portanto não vejo à partida que seja este o mês em que arranjem um trabalho. Podem, só talvez mais para o fim do mês, mas podem sim encontrar aqui oportunidades que mais tarde se venham a revelar interessantes, ou mesmo apesar de estarem numa situação em que não têm trabalho, podem sim encontrar aqui momentos de alegria e momentos de diversão. Portanto, aproveitam esse tempo para se conectarem convosco próprios e também para aproveitar aquilo que o verão de bom tem para dar, ok? Portanto, um mês positivo para quem está a trabalhar, para quem não está a trabalhar nem tanto, mas diria que efetivamente com a carta do Papa, se pedirem orientação divina e ajuda, conseguem encontrar um trabalho alegre que vos faça sentir bem, mas pode levar um bocadinho, ok? Portanto, não entrem em desespero por o processo estar a levar tempo. Depois vamos ver em termos de espiritualidade, e na carta da espiritualidade sai a carta do mundo, com um 6 de espadas. Ora bem, a carta do mundo é uma carta que fala de internacionalidade, é uma carta que fala do todo, é uma carta que fala de um final de viagem, é uma carta que fala de um final de ciclo para que haja uma compreensão total do ser e uma passagem para o próximo início de ciclo, ok? Neste caso, visto que estamos a falar de espiritualidade, pode dar-se o caso de receberem informação que vos ajuda a despertar para uma nova página, uma nova viagem no vosso percurso espiritual. Pode dar-se o caso, com o 6 de espadas, de vocês fazerem uma viagem para aprofundar o vosso percurso espiritual. Podem fazer uma peregrinação, um caminho de Santiago, podem ir fazer uma viagem até um ashram na Índia, ou pode ser uma viagem até um pouco mais curta, até algum templo local vosso, onde vocês possam ficar algum tempo em meditação, em retiro, alguma coisa assim que vos permita aprofundar a vossa conexão e levar ao próximo nível aquilo que é a vossa espiritualidade. Porque efetivamente aqui com este 6 de espadas, mais uma vez temos uma situação muito mental, ok? Temos aqui uma situação muito mental. Vocês necessitam de ter alimento mental diferente para a vossa prática espiritual, seja ela qual for. Okay? Precisam de passar da situação na qual estão agora para outra vertente, portanto avançar, seguir em direção a algo novo, a algo melhor, a algo mais satisfatório, ok? E a carta do mundo é justamente isso, é essa abertura de horizontes. Portanto, podem contactar com pessoas do estrangeiro, podem ir ao estrangeiro, podem fazer algumas viagens relativamente a isto, ou podem mesmo compreender que chegou ao fim um ciclo dentro daquilo que era a vossa prática espiritual e precisam de passar ao nível a seguir, e então mentalmente vão à procura de algo mais, portanto vão à procura de informação
para o poderem fazer e para poderem evoluir. Mas em qualquer dos casos, isto pode inclusive implicar uma viagem física onde recolhem conhecimento ou práticas para poderem evoluir naquilo que é a vossa prática espiritual, ok? Portanto, já daqui têm aqui esta informação que acho bastante pertinente, porque efetivamente algo aqui tem que mudar, porque aquilo que vocês fazem e a maneira como vivem a vossa espiritualidade neste momento já não vos chega. Vamos ver então o que têm para nos dizer como conselhos os mestres ascensos e o oráculo de Isis, ok? Já sabem, se gostaram do vídeo, por favor, não se esqueçam de deixar um like. Podem também deixar comentários na caixa de comentários se o vídeo ressoou convosco, se vos fez sentido, se vos ajudou. Se quiserem partilhar com outras pessoas que achem que podem beneficiar deste tipo de informação e mensagem, por favor, estejam à vontade. Nós agradecemos. E se tiverem alguma sugestão, alguma coisa a dizer aqui para o canal, por favor, a caixa de comentários é a vossa casa e temos todo o gosto em ouvir, ou no caso ler, aquilo que vocês têm para dizer, ok? Vamos ver então o que têm os mestres ascensos a dizer para Carneiro, Sol, Lua e Ascendente. Yoga com o mestre Babaji. Já agora vou tirar já a carta do oráculo de Isis e depois leio os dois de seguida. Então vamos ver o que tem o oráculo de Isis a dizer para Carneiro para o mês de julho de 2019. Portanto, Carneiro, Sol, Lua e Ascendente. Então, e sai um funeral próprio para a liberdade, sacrifício a Osíris, Senhor dos Mortos. Esta é uma carta muito boa e que vai muito aqui em linha com esta última carta do mundo, com este 6 de espadas. Mas já lá vamos. Vamos então começar pelo mestre Babaji e que nos recomenda então yoga. Ele diz então o seguinte: Mestre Babaji e outros mestres ascensos guiam-te para que faças yoga regularmente. Os benefícios da yoga são uma das respostas à tua questão. Que é a questão que tenho em mente neste momento. Os benefícios da yoga, portanto, são a resposta para a vossa questão. Através do yoga irão ganhar um aumento de clareza, energia, flexibilidade, tonificação e percepção psíquica. Podem também conhecer fantásticos novos amigos e divertirem-se nas aulas de yoga. Yoga é uma tradição antiga entre os praticantes espirituais por causa destes muitos benefícios esotéricos e materiais. Não adiem mais, façam algum exercício de yoga já hoje. Outros significados adicionais para esta carta podem ser que é necessário que façam alongamentos regularmente. Aqui temos o ermita na saúde, que fala de rigidez, não é? E aqui um 8 de espadas a dizer que isso é mais mental do que outra coisa, portanto vamos alongar, que é para ganhar um bocado de elasticidade. Pratica exercícios de respiração hoje ao fazer inspirações profundas e expirações profundas também. Portanto, inspirar fundo, respirar fundo e expirar completamente. Já só este tipo de exercício é super simples, mas é o suficiente, por exemplo, para aliviar crises de ansiedade ou pelo menos controlá-las um pouco. Ensina yoga, caso o saibam, ou convida outros a praticar yoga contigo. Vê vídeos de yoga ou vai a uma aula de yoga. Portanto, temos aqui a informação do mestre Babaji. E o oráculo de Isis vem-nos falar justamente de
proper burial for freedom. Portanto, um enterro próprio para a liberdade. Não para a liberdade diretamente, mas para ter liberdade. Então, sacrifício a Osíris, Senhor dos Mortos. De forma a que a vida flua e se expresse a si mesma, aquilo que pertence ao mundo da morte deve ser libertado. Não há nada a ganhar e é tudo a perder ao tentar prender-se, agarrar-se a algo que já não te serve, que é melhor ser deixado morrer. Ainda que seja necessário uma grande coragem espiritual e confiança para permitir que isto aconteça. Osíris, Senhor dos Mortos, guia-te agora para que libertes aquilo que já não necessitas para ser parte que já não necessitas que seja parte da tua vida para que possas ser livre. Então aqui está um próprio funeral para a liberdade. Abandonar aquilo que já não faz sentido para que possam ser mais livres. Tu precisas de terminar algo e deixar isso ir para que sejas livre de tal. Portanto, fazer algo até ao fim e dar-lo como terminado e deixar ir. Podes ou não estar completamente desperto para aquilo que é necessário ser feito, mas o teu campo energético está de alguma forma assombrado pelo passado ou drenado por apegos que já não são necessários para o teu crescimento. Isto pode ser qualquer coisa, desde uma relação passada, de sonhos ou visões que podem ter-te encorajado no passado, mas que agora já não são relevantes para onde tu estás a ir. Pode ser também o espírito de alguém que já tenha passado desta vida, portanto, ou que tenha abandonado a tua vida, ou o fantasma de expectativas que não foram cumpridas, de esperanças e sonhos do passado. Há tanta beleza e tanta abundância a esperar por ti neste momento, a que não há necessidade de te prenderes ao passado. Não tenhas medo, és apoiado para que possas, portanto, és apoiado completamente nesta jornada de cura para que possas libertar agora aquilo que é necessário, e todos os envolvidos irão beneficiar desta mudança curativa. Não é abandonar aquilo que um dia amaste, mas é sim dar-lhe um completo e próprio enterro, um funeral, fazer o luto. Isso é de facto honrar e permitir que tu estás a libertar algo para retornares ao puro amor e luz da fonte. Esta liberdade espiritual é para ti, e aquilo que tu libertaste is spiritual freedom for you and what you have released. Portanto, libertar essas circunstâncias é uma liberdade espiritual para ti e para aquilo que tu possas libertar, que é o destino ao qual toda a vida irá eventualmente retornar. Portanto, esta libertação final. Okay? Peço desculpa aqui um pouco no final, mas estar a traduzir de inglês para português assim em tempo real e a seco às vezes é um pouco complicado. Acho que esta carta é uma carta super significativa que fala justamente de pegar em coisas que já não nos fazem sentido, sonhos, vontades, desejos que um dia nos deram força, mas que neste momento já não fazem parte do nosso percurso. Saber compreender que nos deram ânimo no passado, neste momento já não fazem sentido para nós, ou terminar coisas que sempre deixámos empacadas, ou então chegar à conclusão que efetivamente nunca as iremos terminar e então retirar esse peso da nossa energia, agradecer por tudo aquilo que nos permitiram fazer, aprender, reconhecer, etc. e seguir adiante. É isso que esta carta fala. E sim, temos então uma tiragem fantástica, portanto, também fala aqui, a roda da fortuna também fala justamente disso, saber largar, saber fluir com as coisas, saber largar o que não interessa para poder seguir adiante e agarrar a sorte que vem. Portanto, temos aqui um fim de leitura fantástico para esta tiragem. Espero que vos tenha feito sentido, espero que tenham gostado e vemos no próximo vídeo. Até lá!